Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. Esse é mais um vídeo sobre músculos. Então, hoje vamos falar apenas dos músculos dos membros inferiores. Então, vamos falar da região do quadril, coxa, perna e pé. Tem já no canal aí músculos de outras regiões, cabeça, pescoço, membros superiores, tórax, enfim, tem uma infinidade de vídeos aí para vocês se divertirem no canal, tá? Eu sou a professora Aliciane e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Então vai lá, clica no inscrever-se e olha a sinetinha. Se ela estiver assim, você vai receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, certo? Então não esqueça de ver como que está a sinetinha, se ela vai estar aí tocando, como está aqui nessa imagem, ok? Vamos lá então começar nossa aula. Vamos começar com o músculo do quadril, mas uma informação importante, como eu já venho dito nos outros vídeos, já tenho dito. Eu não vou falar de origem, inserção e inervação dos músculos, eu vou falar apenas da ação deles e dar uma noção para vocês onde está a região deles, tá? Então vai ser bem simples mesmo, vai ser só a ação do músculo que a gente vai estar conversando aqui. Então, vamos começar com o músculo do glúteo, que é o músculo do bumbum, né? Então, aqui eu separei duas imagens bem legais para a gente ver como é que eles são. Eles estão sobrepostos, então o glúteo mínimo ele é menor, né? Como o nome dele já diz. Então aqui a gente está tendo uma visão posterior, né? Do corpo. Então aqui eu tenho o glúteo mínimo, acima o glúteo médio e por cima de tudo o glúteo máximo. Então aqui de novo, glúteo mínimo, médio e o máximo. Então, estão sobrepostos. O glúteo máximo, ele vai fazer extensão e rotação lateral do quadril. Uma coisa bem legal para vocês prestarem atenção, se você já tem uma noção de movimentos do corpo, né? Flexão, extensão, abdução, adução, inversão, eversão. Se você não tem, pausa esse vídeo, vai dar uma estudadinha, ou vai no meu vídeo lá de Sistema Articular parte 2. No final do vídeo eu falo sobre esses termos de movimento. Mas se você já tem uma noção, vamos continuar. Então aqui, se você observar bem o músculo, ele já vai te dizer o movimento que ele vai fazer. Então você sabendo a origem e inserção, né? Às vezes não precisa nem saber assim, falar a origem e inserção, mas você olhando o músculo no corpo, você já consegue visualizar. Porque músculo faz contração e relaxamento. Então na hora que esse músculo fizer uma contração, por exemplo, o músculo do glúteo aqui, então ele está tendo origem aqui e inserção aqui. Quando ele fizer uma contração, eu já sei que ele vai fazer o quê? A extensão, então vai puxar minha perna para trás e também vai fazer rotação lateral do meu quadril, tá? Então, geralmente, isso é só uma dica para vocês prestarem bastante atenção quando vocês estiverem estudando lá no laboratório ou até mesmo aqui em imagens, tá? Imagina esse músculo contraindo e ele vai trazer o membro para que movimento, para que posição, né? Então, o glúteo médio vai fazer a abdução e rotação medial da coxa. Mesma coisa, olha lá. Origem dele lá no ilho e a inserção aqui no fêmur, né? No trocânter maior do fêmur. Então, eu sei que quando esse músculo aqui contrair, ele vai fazer a abdução e vai fazer a rotação medial da coxa também, tá? E o glúteo mínimo, ele vai fazer a abdução e rotação medial da coxa. E as fibras anteriores dele aqui, ó, ainda auxiliam na flexão do quadril. Certo? Bora continuar. Músculo piriforme, gêmeo superior e gêmeo inferior. Então aqui a gente continua tendo uma vista posterior do quadril. O músculo piriforme é esse aqui de cima, ó, superior. Então eu tenho aqui 5 músculos. O de cima aqui é o piriforme. Piriforme faz a abdução e rotação lateral da coxa. Então, ó, contraiu, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse aqui, né? Rodar lateralmente a coxa e fazer a abdução também. Então, piriforme
a gente tem uma vista posterior dele aqui, né? Ele tá na região posterior do quadril. E o gêmeo superior e inferior, ó, gêmeo superior, gêmeo inferior. Então, no meio deles aqui vai estar o obturador, mas depois eu falo dele, tá? A gente já vai falar dele. Então, o gêmeo superior, ele faz rotação lateral da coxa. Então, se ele contrair, ó, ele traz a coxa lateralmente. E o inferior também faz rotação lateral da coxa. Certo? Então, o inferior está aqui e o superior está aqui. Continuando, obturador interno, obturador externo e quadrado femoral, ainda quadril. Então, obturador interno, ele está aqui entre os gêmeos e ele faz rotação lateral da coxa, igual os gêmeos também fazem. Aí nós temos o obturador externo, só que aqui, se a gente observar, a gente está tendo uma visão anterior agora. Né? Aqui eu tenho uma visão anterior e aqui nessa foto já posterior. O obturador externo, ele tem origem lá no isquio. E se insere, ó, tá vendo que tá traçadinho aqui? Na parte posterior do fêmur. Então, ele também faz rotação lateral da coxa, né? Quando ele contrai, ele ajuda a fazer também a rotação. Então, todos esses músculos que a gente viu até agora, o piriforme, o gêmeo superior, o obturador interno, o obturador gêmeo inferior e o obturador externo, fazem rotação lateral da coxa, tá? Lembrando que o piriforme também faz a abdução da coxa, do quadril, perdão, do quadril. Aqui a gente está tendo uma visão do obturador externo. E aqui o quadrado femoral, que é esse aqui de baixo, ó. Esse aqui que a gente ainda não falou sobre ele. Que também faz rotação lateral e adução da coxa. Então, enquanto o piriforme faz abdução, que é esse de cima aqui, esse de cima, ele faz abdução. Esse aqui já faz a adução, já fecha, né? Esse abre a perna, esse já fecha a perna, tá? E aí é uma visão geral de todos eles. Então, a gente falou do glúteo médio, o máximo não está aqui, teria que estar por cima de todos. O glúteo mínimo, piriforme, gêmeo superior, aqui o obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral. E lembrando que lá na frente tem o obturador externo. Então, músculo do quadril simplesinho, facinho, eles estão bem assim, um sobre o outro e fazem praticamente a mesma função, tá? Músculos da coxa. Então, vamos ver os músculos da coxa na região anterolateral. Então, antero, frente e lado, né? Aqui nós temos o tensor da fáscia lata, que é esse músculozinho aqui. E ele faz muita coisa. Faz flexão, abdução, rotação medial do quadril e rotação lateral do joelho, tá? Então, ele tem bastante movimento, ele faz bastante movimento, né? Tem bastante ação esse músculo. O sartório, que é esse aqui, ó, se a gente visualizar, eles estão um do ladinho do outro, só que um vai para a região aqui lateral, o outro vai mais para a região medial, né? Mas o sartório, que é esse verdinho aqui, ele faz também muita coisa. Faz flexão, faz abdução, faz rotação lateral da coxa e flexão e rotação medial do joelho, tá? Olha quanta coisa o sartório faz. É um músculo pequenininho, né? Não pequeno, ele é comprido, mas ele é fininho. Mas ele tem bastante ações aí. O músculo do quadríceps. Então, quadríceps são 4 músculos, tá? Então, é o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. São 4 músculos que formam o nosso quadríceps, que fica na região anterior da coxa. Então, essa região anterior da coxa é onde a gente tem o quadríceps. O quadríceps também tem bastante funções. Faz extensão do joelho. O reto femoral realiza a flexão do quadril. O vasto medial vai fazer a rotação medial, né? Porque ele tá aqui, então vamos ver onde eles estão, ó. Vasto medial, reto femoral, vasto lateral. Então, lateral, medial. Então, já fica fácil de saber onde cada um desses estão. Se eu tirar o reto femoral aqui, eu visualizo o vasto intermédio.
né? Inter porque está entre. Então, ele vai estar entre os dois vastos, o lateral e o medial, tá? E acima dele, nós temos o reto femoral. Então, o vasto lateral faz rotação lateral, o vasto medial, rotação medial. Reto femoral, flexão do quadril. E também nós temos a extensão do joelho aí, de forma geral, tá? Músculos da coxa agora numa região posterior, que são os isquiotibiais. Então, os isquiotibiais, quando a gente fala, também é um conjunto aí de 3. O bíceps femoral, o semimembranáceo e o semitendíneo. Então, ó, bíceps femoral mais aqui para a região lateral, o semitendíneo e o semimembranáceo mais para uma região medial. Então, o bíceps faz o quê? Extensão do quadril. Por eles estarem na parte posterior, ó, um dos movimentos que eles vão fazer é a extensão. Então, a extensão é um dos movimentos aí que o bíceps femoral faz. Faz também flexão do joelho. Quando a gente dobra o joelho aqui, ele auxilia nessa flexão do joelho. E rotação lateral do joelho, tá? Por estar mais aqui para a região lateral. O semimembranáceo, que é esse outro aqui mais da região medial, que é esse de dentro aqui, ele vai fazer também extensão do quadril, flexão, só que agora ele faz rotação medial do joelho, enquanto o outro fazia lateral. E o do meio, que é o semitendíneo, faz a extensão do quadril, flexão e rotação medial do joelho também, né? Por quê? Porque se a gente observar, ó, a inserção dele vem para o lado medial, né? Vem para o meio. Então, quando ele contrair, ele vai fazer a rotação medial do joelho. Belezinha? Ainda nos músculos da coxa, tem o grácil, que é esse bem aqui na região medial, tá? Bem fininho, bem pequenininho. Pequenininho assim, né? De fininho, mas ele é comprido, ó. Esse é o grácil. Se a gente tirar ele daqui, mostrar só ele, ele está aqui, ó. Grácil vai fazer adução da coxa, flexão e rotação medial do joelho. 3 coisas aí. E o pectíneo, também uma região anterior, ó. Esse aqui, o pectíneo. Então, a gente tá vendo ele aqui. Faz flexão do quadril e adução da coxa, né? Então, se ele contrair, ele vai fechar a coxa. Você fecha a perna aí, fazendo assim a adução. Então, grácil e pectíneo, região póstero-medial. Músculos da coxa ainda. Nós temos adutor curto, longo e magno, 3 adutores. Esse aqui, que estava entre o pectíneo e o grácil, é o adutor curto. O nome dele já fala, adutor, então ele vai fazer a adução, tanto esse, quanto esse, quanto esse. E esse vai ser a ação deles, adução da coxa, tá? Dos 3. Então vamos só mostrar onde eles estão. Adutor curto tá aqui, adutor longo, ó, estaria mais ou menos aqui, ó, próximo a ele, né? Que é esse aqui. Aqui a gente tá tendo uma visão dele de novo. E o adutor magno, que ele abre como um leque, né? Então ele é maior aí dos 3. Mas tanto um quanto o outro fazem a adução da coxa. A adução da coxa é fechar a perna, tá? Para quem não tem uma noção ainda dos movimentos. Perna. Então acabamos quadril, coxa e agora vamos para a perna. Na perna nós temos o tibial anterior, que se você tem uma noção de anatomia, a gente tem uma noção de que ele vai estar ali próximo à tíbia, né? Na região da tíbia. Então, tibial anterior, ele fica na região anterior da tíbia. E ele faz dorsiflexão e inversão do pé. Bom, o que seria a dorsiflexão? Quando a gente coloca o pezinho para cima, a ponta dos pés para cima. E para baixo a gente chama de flexão plantar. Tá? Então, dorsiflexão, flexão plantar. No caso do tibial anterior, ele auxilia a fazer essa dorsiflexão aqui. E também a inversão, que é quando o hálux fica apontado para cima, né? Então, o dedão lá fica para cima, a gente chama de inversão, e quando o dedão fica para baixo,
a gente chama de eversão. Isso é um movimento horrível de fazer. Quando eu faço em sala de aula, nossa, me dói tudo. Mas é isso aí. Então, tibial anterior, dorsiflexão e inversão do pé. O fibular terceiro, fibular lembra fíbula. Então, ele vai fazer eversão do pé, o movimento oposto ao que a gente estava falando agora, tá? Então, olha aqui. Fibular terceiro, então tá bem aqui na região da fíbula, ó. E ele vai até ali a base do metatarso. Então, ele vai fazer eversão do pé. E o tibial, aqui ó, região da tíbia, ele faz a inversão do pé. Então, tem essa diferença entre um e o outro. Ainda na região anterior, a gente tem o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Então, extensor, o nome já diz, vai fazer extensão, tá? Então, o extensor longo dos dedos, ele vai fazer a extensão do segundo ao quinto dedo, ó. Então, se a gente observar, ele vem daqui e o tendão dele vai um para cada dedo do pé, tá? Então, ele vai fazer a extensão da metacarpofalangiana, interfalangiana proximal, interfalangiana distal, do segundo ao quinto dedo. Por que o dedão não tem? Por que o hálux não tem tendão para ele? Porque nós temos um outro músculo só para ele, que é o extensor longo do hálux, como o nome também já diz, né? Então, o extensor longo, ó, vai só para ele. Faz extensão do hálux, flexão dorsal e inversão do pé, tá? Próximo, agora mais para uma região lateral da perna, nós temos o fibular longo e o fibular curto. Então, o fibular também já dá uma noção para você onde ele tá, né? Ali perto da fíbula. O fibular longo, que é esse aqui, ó, também na região lateral que a gente visualiza ele, tá? Fibular longo faz flexão plantar e eversão do pé. Então, lembrando que eversão é o dedão para baixo, tá? O hálux para baixo. E o fibular curto, também numa região lateral aqui, ele vai fazer flexão plantar e eversão do pé também. Então, tanto um quanto o outro fazem flexão e eversão do pé, tá? Flexão plantar e eversão do pé. Agora, uma região posterior da perna, né, a batata da perna, nós temos ali o gastrocnêmio medial e o lateral. Então, o primeiro músculo que a gente tem são os gastrocnêmios. Aí depois abaixo vai ter o sólio, que a gente vai falar já já, que tá aqui, ó, abaixo do gastrocnêmio. Mas o gastrocnêmio tem o gastrocnêmio medial, que fica pro lado de dentro, e o gastrocnêmio lateral. Então, eles vão fazer a mesma coisa, tá? É um músculo só, porém tem duas cabecinhas aí, uma medial e outra lateral. O gastrocnêmio medial vai fazer flexão do... Quer dizer, os dois, né? Já vamos falar dos dois, medial e lateral, porque eles fazem a mesma coisa. Flexão do joelho e flexão plantar do tornozelo, tá? Então, essas duas funções aí que eles fazem. Então, como eu mostrei aqui, ó, a região posterior, porém a camada superficial, porque é o primeiro músculo que a gente visualiza aqui. Eu tirando o gastrocnêmio, eu visualizo... Opa! Desculpa, passou um caminhão aqui na frente. Passou. Eu visualizo o sólio. Então, o sólio está ali abaixo do gastrocnêmio. Função dele, flexão plantar do tornozelo, tá? E também existe um músculozinho bem delgadinho ali, pequenininho, que é o plantar delgado, que vai auxiliar o tríceps sural, certo? Poplíteo, então é uma região mais profunda, né? Região mais profunda a gente vai ter o poplíteo, que é esse músculo aqui, ó, fica bem atrás ali do joelho. E ele faz flexão e rotação medial do joelho, tá? Ó, olha aquele que eu tava falando para vocês. Se a gente observar aqui, ó, a inserção dele tá na região medial. Então, quando esse músculo contrair, ele vai rodar esse joelho medialmente, tá?
E o tibial posterior, sim, temos o posterior. Tínhamos o anterior, agora tem o posterior. Então, o posterior, ele faz flexão plantar e inversão do pé. Então, se a gente observar, ó, ele está na parte posterior aqui e a inserção dele, ó, vai até lá atrás dos dedos, tá? Então, ele ajuda nessa flexão plantar. Ainda camada profunda, flexor longo do hálux. Então, a gente sabe que ele vai só para o hálux. E temos o flexor longo dos dedos, que vai só para os dedos. Então, ó, região posterior também. Então, ele vai, ó, por baixo do seu pé até o hálux e por baixo do seu pé se inserir em cada dedinho ali. Então, o flexor longo dos dedos faz flexão plantar e inversão do tornozelo, flexão da metacarpo falangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana dorsal do segundo ao quinto dedo. E a ação do flexor longo do hálux é fazer flexão do hálux, flexão plantar e inversão do tornozelo, tá? E pé. Então, já foi quadril, coxa, perna, agora o pé. No pé, nós temos lá abdutor do hálux. Então, se ele abdutor do hálux, a gente sabe que ele vai abrir o dedão lá, né? Abre os dedos do, no caso aqui, os dedos do hálux. O dedo do hálux, né? Então, o abdutor do hálux faz flexão e abdução do hálux, tá? Então, ele vai fazer flexão e abdução do hálux. Flexão é dobrar o seu dedão para baixo, seu hálux para baixo e para lateral aqui. O adutor do hálux vai fazer o contrário, ele vai fazer a adução do hálux. Então, você abriu o dedão, agora você vai fechar. Então, o adutor do hálux que faz isso. E o flexor curto do hálux faz a flexão da metacarpo falangiana do hálux, tá? Então, olha aqui, ó. O adutor, ele tá aqui. O abdutor tá aqui. E aqui nessa região aqui nós temos o curto do hálux, flexor curto, ó. Então, flexor curto, adutor do hálux e esse aqui que tá cortadinho é o abdutor do hálux. Então, todos estão indo em direção ao hálux, ó, se a gente observar, tá? Então, o adutor mais pro meio, porque ele vai fechar, o abdutor para lateral, porque ele vai abrir, e os flexores aqui embaixo para ajudar a flexionar. Então, fica fácil, tá vendo? Se a gente observa mais atentamente, a gente consegue guardar mais fácil os músculos e onde eles e qual a ação deles, né? Continuando aí, nós temos o abdutor do mínimo, flexor curto do mínimo e o oponente do mínimo. Até agora era do hálux, agora a gente foi para o mínimo, né? Que no caso aí é o quinto dedo, o dedinho, o mínimo lá. Então, abdutor do mínimo, ó, pode ver que ele tá aqui para lateral, porque ele vai fazer a abdução, vai abrir, né? Então, ele vai fazer a abdução do quinto dedo. O flexor curto do mínimo, se a gente observar, ele vai ter que estar aqui pelo meio, ó. No caso, eles estão aqui, ó. Ele tá aqui, abaixo dele, né? Então, ele vai fazer flexão da metacarpo falangiana desse quinto dedo. E o oponente do mínimo faz a adução do quinto metatarso, do quinto metatarso, tá? Então, um faz a abdução, outro faz a adução. Flexor curto dos dedos e o quadrado plantar. Então, o flexor curto dos dedos é esse gordinho que a gente tem aqui, ó, bem na planta do pé, né? Bem na parte medial da planta do pé. E ele faz flexão da interfalangiana proximal e interfalangiana distal, do segundo ao quinto dedo, tá? E o quadrado plantar faz flexão da metacarpo falangiana, interfalangiana proximal e interfalangiana distal do segundo ao quinto dedo. Então, ele tá aqui, ó, quadrado. Certo? Lombricais, interossos plantares e interossos dorsais. Também na região plantar, na parte de baixo do pé. Então, os lombricais são esses aqui, que a gente visualiza por aqui. E eles fazem flexão da metacarpo falangiana e propriocepção.
E os interósseos plantares e dorsais, eles vão estar ali entre os dedos, ó. Aqui no caso são os interósseos plantares. Então a gente tem uma visualização de baixo do pé, né? A gente visualiza por baixo. Então os interósseos plantares, eles fazem aproximação dos dedos, então faz a adução, né? E flexão das metacarpoffalangianas. O outro faz o contrário, o dorsal. Então aqui a gente tem uma visualização, a gente tem uma visão de cima. Os dorsais vão fazer a abdução, vai afastar os dedos, abrir os dedos e fazer também a flexão das metacarpoffalangianas, tá? Na região dorsal, na região de cima do pé, no dorso do pé, nós temos os extensores curtos dos dedos, ó. Extensores curtos dos dedos, que são esses aqui de cima, até aqui, tá? Porque esse aqui vai ser do hálux. Então, esses aqui são os curtos dos dedos, que vão aí do segundo ao quarto dedo, porque a gente já viu que o quinto tem um lá só para ele, tá? E o extensor curto do hálux, que vai fazer extensão do hálux. Então, lembra, tá falando que é extensor, então ele vai fazer extensão, que é o movimento, tá? Então, os outros que a gente viu lá eram flexores. Então, dobrava o dedão para baixo. Agora, esse estica o dedão para cima, tá? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aí, né? Para poder ajudar a divulgar o canal. Compartilhe, porque compartilhando você também ajuda a divulgar o canal. Inscreva-se se você não é inscrito ainda no canal. Temos vários vídeos aí e agora muito mais por vir. Deixe seu comentário aí embaixo do que você achou dessa aula e também deixe sugestões de vídeos que eu posso fazer para vocês. E temos também uma página no Facebook, siga-nos por lá, que lá também eu costumo postar o link do vídeo quando eu coloco ele aqui no YouTube, tá? E também tem umas curiosidades bem legais lá. Muito obrigada e até o próximo vídeo.